Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3, e lermos alguns versos. Antes de lermos o texto, o Senhor me trouxe um sentimento aqui ao coração. Os irmãos se lembram bem da narrativa de Moisés em Êxodo. Não precisa abrir, apenas ouça com cuidado e guarde essas referências para que depois você confira lá. Em Êxodo, capítulo 31, 32, 33, são capítulos importantes do livro de Êxodo, em que o Senhor já tinha dado as instruções para o povo que tinha saído do Egito. Um povo que estava escravizado e, portanto, bastante deformado pelas coisas do Egito. Eles já estavam escravizados há 400 anos no Egito. Então o Senhor tira aquele povo e começa um processo de purificação, de mudança, de transformação na vida daquele povo. E em Êxodo, no final do livro, já nesses capítulos que mencionei, o Senhor chama Moisés para uma comunhão mais íntima e para instruções bem específicas no Monte Sinai. Então Moisés sobe para estar com Deus, e Deus então dá instruções muito específicas, poderosas para Moisés durante um período de 40 dias. E aquele povo, então, com todos os seus apetites ainda não tratados, com todos os seus corações cheios ainda de confusão, embora tivessem sido livrados de uma maneira tão maravilhosa do Egito. Eles se esquecem de coisas assim tão tremendas e eles preparam, confeccionam um bezerro de ouro e passam a adorar esse bezerro. Então Moisés desce, e nós sabemos do relato. O capítulo 33, então, é um capítulo importante, porque o Senhor diz algo para Moisés em relação àquele povo. O Senhor diz: olha, Moisés, eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, você suba com esse povo para possuir a terra que eu prometi, mas eu não irei com vocês. Eu não irei com vocês. Então, se você adianta um pouquinho, versículo 5 do capítulo 33 diz assim, o Senhor diz assim, este povo é um povo de dura cerviz. Se eu subir por um momento no meio de vocês, eu os consumirei. Tirai os vossos atavios. Tirai os vossos atavios. Então, se você segue mais para o final do capítulo 33, Moisés ora ao Senhor. E ele diz: Senhor, se eu achei mercê, graça diante do Senhor, não me faça dar um passo em direção a essa terra, se o Senhor não for conosco. Então Moisés se dobra como intercessor por aquele povo e clama ao Senhor pela presença do Senhor no meio daquele povo. Então o Senhor graciosamente, amorosamente, porque Ele é Deus bondoso, generoso, Ele se compadece nas suas entranhas e Ele então mais uma vez dá a sua presença àquele povo. Tudo isso estou te dizendo para que nós curvemos as nossas cabeças agora e peçamos ao Senhor para que Ele nos dê sua presença nessa noite, como já desde o início da reunião tem então nos falado. Irmão, se o Senhor não nos der a sua presença, nós iremos perder tempo aqui. Iremos falar muitas coisas, ouvir muitas coisas, mas iremos perder tempo aqui. Então vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que nessa noite Ele tire os atavios das nossas vidas. Atavios lá fala de coisas do Egito, enfeites, coisas que chamam a atenção para nós e que só a presença e a palavra de Deus aplicada nas nossas vidas podem nos livrar disso. Então, vamos curvar nossas cabeças, todos nós.
e orarmos ao Senhor para que, suplicando ao Senhor, para que Ele nos dê a sua presença, Ele venha sobre nós do alto com pressão, sua presença, sobre nós, para que então Ele nos fale ao coração. Amém? Então vamos orar. Senhor, que honra para nós estarmos aqui reunidos nessa noite. Esta é mais uma santa convocação, é o Senhor que nos convoca. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu, e nós então como igreja temos o privilégio de assentar aos teus pés. E nós sabemos que quando a igreja se reúne, é diferente, Senhor. É diferente da minha comunhão pessoal contigo. É diferente do que o Senhor me fala na minha casa. Quando nós estamos reunidos, então o Senhor fala de uma maneira diferente, de uma maneira superior. Senhor, nos concede tua doce, amável e poderosa presença. Nos dá a tua presença, Senhor, tem misericórdia de nós. Passeia no nosso meio, fala aos nossos corações, pressiona as nossas vidas soberanamente com tua presença. Nos tira da inércia, nos tira do comodismo, nos tira de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda com ouvidos abertos, olhos abertos, corações abertos, para que tua presença tenha acesso a nós. Tira os nossos atavios nessa noite, Senhor. Tem misericórdia, para que tenhamos uma noite e vidas mais abertas para a tua presença. Assim como igreja, nós apresentamos essa hora, apresentamos tua palavra, sabemos que a tua unção está ligada à tua presença. Então, Senhor, ajuda-nos, socorre teu povo, teu prazer é estar no nosso meio, apesar de nós. Glórias ao teu nome. Tu és maravilhoso. Excede o nosso entendimento compreender essas coisas. Mas assim, humildemente, nós te suplicamos. Usa este tempo para falar ao coração dos teus. Faz isso conosco, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler em Lucas capítulo 3 alguns versos para seguirmos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem,
E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes respondeu: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na sua mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos a Mateus, por favor. Deixa eu me localizar aqui. Capítulo 3. Mateus, capítulo 3, porque Mateus faz uma referência importante para nós. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Até aqui, porque gostaria de pensar a referência do estilo de vida de João. Meus irmãos, nós até aqui, os 2 primeiros capítulos de Lucas, os irmãos sabem, eles fazem então aquela referência precisa de Lucas, a qual nós não temos em nenhum outro evangelho, da infância do Senhor. Então, o chamado por estudiosos, o conhecido evangelho da infância. Foi isso que nós vimos até aqui nesses 2 primeiros capítulos. Então, Lucas, na sua narrativa, agora, dá um salto para o início do ministério de João Batista. Você se lembra, se virar uma página aí de Lucas, que o último versículo do capítulo 1, o versículo 80, faz uma referência importante a respeito de João Batista. E diz assim: O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, agora no capítulo 3, muitos anos se passaram, e é o dia de João Batista se manifestar a Israel. Então nós estamos aí numa abordagem preciosa e precisa de Lucas, que mais uma vez faz uma referência histórica, localiza o evangelho dentro do contexto histórico, dentro do tempo. Lucas vai mencionar datas, 7 autoridades nos primeiros 2 versículos, 5 autoridades políticas, 2 autoridades religiosas. Lucas vai fazer isso nos 2 primeiros versículos para situar o evangelho dentro do tempo, já que Lucas é aquele preciso historiador que nós dissemos. Então ele vai fazer as referências bem precisas
como já mencionamos no início do Evangelho, enquanto estudávamos algo a respeito de Lucas, sua pessoa e sua formação, aquilo que Deus concedeu a ele para que então fosse esse instrumento. O capítulo 3, então, vai iniciar assim. Eu gostaria de começar destacando 2 aspectos principais que vão nortear, talvez, essas 2 próximas reuniões. Hoje e na próxima quarta-feira. 2 aspectos principais. Primeiro, nós vamos considerar uma frase que se encontra aí nessa narrativa. E é a frase, veio a palavra de Deus a João. E essa é uma sentença importante dentro do que iremos mencionar. Então, o primeiro aspecto, veio a palavra de Deus a João. O segundo aspecto é, que palavra é essa? Que mensagem que veio a João e que nós só sabemos porque João pregou essa mensagem. Então, Deus deu uma palavra a João, e isso é muito importante, porque são aspectos maravilhosos. Essa não é uma palavra que nasceu das ponderações de João. O que a Bíblia está dizendo não é isso. A Bíblia está dizendo que Deus deu uma mensagem para João. Tem uma palavra de Deus que veio a João. E a partir desta palavra de Deus a João, então nós vemos a fidelidade do mensageiro entregando a sua mensagem. Então, 2 aspectos importantes. Primeiro, irmão, gostaria de fazer um destaque aqui. A expressão palavra aí, a frase que estou citando para você, está no verso 2. Veio a palavra de Deus a João. É aí que está a frase, verso 2, no meio do versículo. A expressão palavra aí é diferente da expressão que Lucas usa lá no início do Evangelho e que João também usa no início do seu Evangelho. No princípio era o verbo ou a palavra, é assim que João começa o seu Evangelho. E Lucas também inicia o seu Evangelho fazendo uma referência àqueles que eram servos da palavra. E a expressão lá é logos. A expressão é logos no grego. Nós já estudamos isso. Aqui, o Espírito Santo usa uma outra expressão. Aqui, a expressão é rema no grego. A expressão é diferente e tem um sentido absolutamente diferente e muito importante dentro do ministério de João Batista. A expressão aqui é rema. Então, nós olharemos esse aspecto. O que é rema? O que significa palavra rema? É uma palavra direta da boca de Deus. É uma palavra específica. É uma palavra pessoal. É uma palavra direta da parte da boca de Deus. Isso é uma palavra rema. É uma palavra que não atinge somente a mente, mas que atinge o coração. É uma porção de vida da parte de Deus na sua palavra. E que de alguma forma atinge o mensageiro, irmão. E ela encarrega, capacita, abençoa, fortalece. Essa é a palavra rema de Deus. Então, nós iremos nos ocupar um pouco com isso. Mas também, como disse, a mensagem de João. E aí nós podemos dividir essa mensagem em 2 aspectos. As ênfases de João. A primeira ênfase é arrependimento. Arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Porque ele vem. Arrependei-vos, porque ele vem. Então são como que 2 ênfases. João vai se levantar como um arauto de Deus, um mensageiro poderoso. O texto de Marcos e o de Mateus vão dizer que João se dirigiu ao povo como um relâmpago, como um trovão de Deus. Esse era João Batista, apresentando uma palavra poderosa. E o que ele pregava? Arrependei-vos. Por quê? Porque ele vem. Essa era a mensagem de João.
Então, nós nos ocuparemos com essas duas coisas. Meu irmão, nós já dissemos a você que João é de uma família de sacerdotes, ele é filho de Zacarias. Então, normalmente, João seguiria a carreira sacerdotal. Ele seria um sacerdote por linhagem. Mas Deus encarrega João desde o ventre. Você se lembra? Desde quando foi prometido. O anjo Gabriel vem e promete e diz coisas impressionantes a respeito dele. Ele vai dizer, ele será grande. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele não beberá vinho. Não passará navalha na sua cabeça. Ele será um nazireu de Deus. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais. Ele vai repreender a nação para que saiam da perversidade e se voltem para Deus. Esse é João Batista. Então lembre-se, ele foi encarregado por Deus. E o encargo de Deus mudou a direção natural da vida de João. E assim, querido irmão, é comigo e com você. Também o encargo de Deus veio a nós e mudou o curso das nossas vidas. No caso de João, especificamente para um serviço determinado. Você não será sacerdote, você será profeta. E então nós dissemos aos irmãos que a partir dos 20 anos, os meninos, filhos, os jovens, filhos dos sacerdotes, eles se apresentavam no templo, para que fossem então preparados para que aos 30 anos assumissem o ofício sacerdotal. Então alguns estudiosos sugerem que a partir dessa data, ao invés de João ir para o templo, ele foi para o deserto. Os seus pais eram idosos, já velhos, avançados em idade, quando Isabel, então, engravidou. Possivelmente, meus irmãos, nessa ida para o deserto, talvez, é uma sugestão, João já não tivesse seus pais, porque eles eram de idade avançada. E aqui João tem um período longo no deserto. Então, no deserto, a palavra do Senhor vem a ele. Irmão, você acha que João, no deserto, ele não sabia a condição em que o povo estava? Você acha que João não sabia a condição de trevas? Você acha que João não sabia a condição degradada no aspecto civil, no aspecto moral, no aspecto religioso? Você acha que ele não contemplava isso? Você acha que o coração de um homem fiel a Deus não doía quando olhava para tudo isso? É certo que isso acontecia, mas a palavra e a mensagem desse homem, ela não surgiu das suas ponderações ao avaliar todas essas coisas. O que a Bíblia vai dizer para nós é que a palavra de Deus veio a João no deserto. No deserto veio a palavra a João. E então Lucas vai apresentar para nós o contexto da época, irmão. E esse é o contexto dos dias da manifestação do Senhor Jesus. Então, muito importante, o imperador dos dias em que o Senhor Jesus viveu e foi crucificado, está aí. É o Tibério César. Os governadores, Pôncio Pilatos já está aí. Os 3 filhos de Herodes o Grande, que era o governador nos dias do nascimento do Senhor Jesus, eles já estão aí. As outras 3 referências aí são filhos de Herodes o Grande. O primeiro Herodes mencionado aí é Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. Já se passaram muitos anos, quase 30 anos. Então agora nós temos Tibério César. Tibério é o imperador dos dias do Senhor Jesus. Quem é esse Tibério? Tibério é mais um dos terríveis imperadores romanos. Um homem cruel, um homem mau, um homem que nos dias em que o Senhor Jesus estava sendo
crucificado, se retirou para um relacionamento inadequado, sensual, com o seu moço para a ilha de Capri. Esse é Tibério, o imperador dos dias do Senhor Jesus. O governador é Pôncio Pilatos, nós já sabemos, e cada um desses outros mencionados. Por que estou dizendo isso? Para que nós saibamos que eram tempos de densas trevas, não se esqueça. Tempos tenebrosos. E não é uma coincidência com os dias que nós estamos vivendo. Dias de densas trevas, tenebrosos dias. Dias de guerras, dias de crises, dias terríveis. Dias em que aquilo que procede de Deus é rejeitado. E aí Lucas vai mencionar também duas autoridades religiosas aí, o Anás e o Caifás. Por que dois sumos sacerdotes? Nunca houve dois sumos sacerdotes. Nós sabemos que sumo sacerdote, no contexto do povo judeu, sempre foi um. Por que nós temos dois aí? Porque Anás era sumo sacerdote, mas Roma não aceitou o seu sacerdócio e politicamente o retirou do ofício. E então foi nomeado seu genro, porque Anás tinha ainda o apreço de uma parte do povo. Então nós temos a interferência do poder do imperador já no contexto do serviço do povo de Deus. E aí nós temos essas duas figuras corruptas, autoridades corruptas. A disputa pelo sumo sacerdócio nesses dias era a peso de ouro, meu irmão. Grandes disputas, articulações, conluios políticos. Esse é o retrato da era em que João Batista se levanta como precursor, como aquele que vem para anunciar algo muito importante. Nós estamos nos dias da manifestação agora no seu ministério do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E então João Batista cumpre a sua tarefa maravilhosa e primordial. Qual é a função desse homem? Que o Senhor Jesus, quando se referiu a ele, disse assim: dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João. Qual é a função desse homem? Ele é um preparador, irmão. Ele é um precursor. Ele é um atalaia que vem à frente anunciando. Sabe aquelas carruagens em que os imperadores andavam na época? A expressão aí para esse mensageiro é exatamente essa, é tirado daquele contexto imperial. Quando o imperador ia numa determinada região, ia um mensageiro com características muito importantes. Ele precisava conhecer um pouco de engenharia, porque ele tinha que preparar o caminho para que a comitiva do imperador pudesse passar, para que a carruagem, aquilo que estava levando o imperador, pudesse passar. Ele precisava conhecer, então, um pouco de engenharia para acertar os caminhos. Ele era um preparador. Ele era um comunicador eloquente, porque ele precisava explicar, anunciar com precisão quem estava vindo. Porque se alguém procedesse inadequadamente perante o imperador que estava chegando, perdia o seu pescoço. Então esse era um atalaia importante, que vinha preparar o caminho do imperador. Então a palavra para João Batista e esse precursor, esse mensageiro, esse preparador, ela é tirada desse contexto, dessa figura de confiança do imperador que vinha anunciando a sua chegada. E é isso que João Batista está fazendo. Então, depois de Lucas apresentar essas autoridades para nós, ele entra, então, propriamente dito, na palavra que vem a João. Então, meu irmão, eu queria destacar algumas coisas aí para você. Primeiro, a expressão aí, palavra, que já disse que significa, que é a expressão grega rema, diferente de logos. Você se lembra quando Pedro
foi avisado pelo Senhor de que antes que o galo cantasse, ele negaria o Senhor. Você se lembra? Aquela foi uma palavra da boca de Deus, certo? Uma palavra da boca do próprio Senhor diretamente a Pedro. Então Pedro ouviu aquilo, lá no seu coração ele disse, imagina, todos podem negar, menos eu. E então o tempo passou e o que aconteceu? Pedro negou. Se você puxar aí em Marcos capítulo 14, verso 72, é dito assim. Assim que o galo cantou, lembrou-se Pedro da palavra dita pelo Senhor. Lembrou-se da palavra, lá é rema. A palavra dita pela boca de Deus que vem da parte dele com vida, pressão, poder, autoridade, restauradora. Porque foi esta palavra que recobrou Pedro a um arrependimento genuíno e a deixar de confiar em si mesmo. Então, a palavra aqui é rema, palavra que vivifica, que fortalece, que capacita, que encarrega o recebedor. Porque é uma palavra direta, específica, da boca de Deus, que não atinge só a mente, que enche todo o ser, meu irmão. Por isso, essa não é uma palavra considerada, ponderada por João. Ela é uma palavra dada a João por Deus. E ela é uma palavra diretamente ligada à referência do profeta Isaías, você se lembra? E é isso que é dito aqui. O evangelista, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Então ele inicia dizendo a respeito de João. É como se Lucas estivesse nos ajudando a compreender que o ministério de João não nasceu da sua própria aptidão. Ele está dizendo, olha, o ministério de João tem respaldo na palavra de Deus. O ministério de João não é uma ponderação própria. O ministério de João tem respaldo na palavra de Deus. E aí, se você observar a frase que eu disse, veio a palavra de Deus, na nossa tradução aqui é a João. No texto original, o prefixo, a preposição que é usada por Lucas, é epi no grego. E seria melhor traduzida não por veio a João, mas por veio sobre João. Veio a palavra de Deus sobre João. O que isso significa? Qual é o sentido? Algo que vem do alto com pressão. Essa é a palavra que veio sobre João. Em uma palavra, irmão, é isso que significa encargo. Carga de Deus. Encargo do alto com pressão. Você se lembra que quando Paulo vai se referir à experiência dele nesse sentido, ele diz assim, eu não posso deixar de pregar o evangelho. É impossível que eu não pregue, porque eu fui encarregado do alto com pressão. É o que Paulo vai dizer a respeito dele. Eu não posso deixar, eu não me envergonho do evangelho. Porque para mim, que creio e que recebi do alto, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. É isso que Paulo vai dizer. Paulo é aquele vaso que apenas recebeu da parte de Deus a palavra. Agora, irmão, tem algo importante aqui que precisa ser dito. A palavra, a mensagem de Deus que vem sobre um homem, ela conta com muito mais do que simples preparação. Porque nós devemos e podemos estar preparados, mas se nós não recebermos carga da parte de Deus, do que vale a nossa preparação? Você vê? Todo servo precisa estar preparado, encarregado, todo servo, mas é necessário que a palavra de Deus venha sobre ele. Sabe qual é o problema da igreja?
Está assim de gente preparada, mas que não recebeu carga do alto. Compreende, irmão? É tanta gente eloquente, é tantas citações, é tanto conhecimento, mas sem encargo do alto. Palavra rema soprada do alto, com pressão sobre aquele vaso. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude, porque Ele tem desejado falar diretamente ao seu coração e ao meu. Uma palavra específica, abençoadora, vivificante, fortalecedora, que encarrega aquele que recebe. O Senhor tem desejado falar, mas sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós queremos ficar na periferia, deixando que outros ouçam mais à frente. Então outros sejam mais encarregados do que nós. Então nós mantemos nossa vida numa zona de conforto. Até aqui eu posso ir, até aqui eu posso me envolver. Se eu passar daqui vai começar a complicar. Eu vou precisar rever muitas coisas, vou precisar deixar muitas coisas. Essa palavra vai ter que começar a mexer e mudar muitas coisas, vai tirar muitos adornos que eu gosto, que são enfeites para mim, que são coisas que chamam a atenção para mim, que me agradam. Você vê, meu irmão, é isso que Deus está fazendo com esse homem. Que coisa impressionante quando nós olhamos para a vida dele, irmão. Sabe por quê? Porque João é absolutamente diferente de tudo da época. Tudo. João é uma controvérsia ambulante. Ele é absolutamente diferente de tudo. Ele não se parece em nada com os sacerdócios da época. Ele não se parece em nada com os profetas da época. E aqui vale dizer uma coisa. Você sabe que o povo de Israel, no aspecto profético, eles estão vivendo 400 anos de silêncio, até que se levanta essa voz profética. Essa voz. É o último profeta da velha aliança, se levantando aqui, João Batista. Aquela voz profética depois de 400 anos de silêncio. Então você imagina a força desse homem. E como esse homem, falando o que falava, irmão. Hoje nós fazemos referências tão amáveis aos irmãos. Você já pensou esse homem aqui no púlpito? Hoje nós olhamos para os irmãos e dizemos, amados irmãos, queridos irmãos. E João dizia, raça de víboras. É assim que ele falava. E por que todas as pessoas eram atraídas a esse homem? O que acontece? Que muitas vezes os púlpitos da igreja estão cheios de adulação. Cheios de palavras que são como canções de amor. E nós não falamos a respeito de pecado, que é o que João falou. Nós não falamos a respeito de ira vindoura, que é o que João falou. Nós não falamos a respeito do reino dos céus, que é o que João falou. Então a palavra de João é uma palavra direta, penetrante, que diz para você e para mim, olha, não brinque com Deus. Ele está a vir, Ele está a manifestar-se. Não brinque, porque Ele está dando uma oportunidade de arrependimento. Arrependa-se diante dEle com frutos. Não é um arrependimento hipócrita, porque Ele conseguiu discernir. João conseguiu discernir. Ele olhou para aquelas pessoas e falou, opa, vocês estão me procurando aqui querendo fugir da ira vindoura? Mas se eu consigo discernir, você imagina os olhos como chamas de fogo, que veem os motivos do coração. Então, João era esse arauto tão poderoso. A palavra vem sobre ele. A palavra rema de Deus, viva, capacitadora. Você quer receber da parte de Deus uma carga? Não se preocupe com o que há vez de falar. Quando vocês estiverem de quem tem que falar, eu colocarei a palavra na vossa boca. Mas sabe qual é o problema, irmão? É que nós não queremos ser transformados. E Deus não vem e não dá a sua palavra a vasos inadequados.
Ele não dá. Porque Deus é justo, fiel, verdadeiro. Então, que o nosso clamor, se necessário for, seja como aquele de João. Senhor, tem misericórdia. Nos leva a um profundo, genuíno arrependimento. O que significa isso, Senhor? Me ajuda a compreender isso na minha vida. Em aspectos profundos. Eu não quero ser como tenho sido. E assim o Senhor terá caminho. Do contrário, amado irmão, nós seremos inúteis. Nós viveremos vidas que apenas aplacarão a nossa própria consciência maculada. Compreende? Porque uma consciência realmente sensível não pode ser, aplacada por uma vida inadequada. Mas uma consciência cauterizada, ela é aplacada por frequência em reuniões, por ouvir a palavra, por dizer que está com alguns irmãos, por ter alguns encontros, por dar o seu dízimo e etc. Mas que o Senhor nos ajude. Todas essas coisas que eu disse aqui são preciosas, mas se não forem fruto de uma vida transformada, é hipocrisia, irmão. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. E diante dele nos arrependermos se for necessário. Se não, sigamos, porque o Senhor terá em nós um testemunho semelhante ao de João Batista nos dias da sua vinda, que são os preparadores do caminho. Assim como João foi um preparador fiel. Então, seguindo mais um pouco, nós temos aí a expressão veio. A palavra de Deus veio. O significado aqui da palavra grega é interessante, irmão. É vir à existência, erguer-se, manifestar, aparecer, é a palavra grega aí, veio. Agora, sabe o que é interessante? Eu vou citar os textos, não vou abrir, depois você confere. Tá tão pertinho aqui que é bom a gente conferir. Vamos lá em Lucas 1,38, para você ver essa palavra aparecer de novo e agora traduzida de uma outra maneira. Veio é a palavra aí, tá? É vir à existência, é manifestar-se. Então, 1,38 é um versículo conhecido dos irmãos. Estudamos aqui. Olha só. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra. É a mesma palavra aí no grego. Que se cumpra, que venha à existência, que se manifeste na minha vida a sua vontade. É o que Maria está dizendo. Senhor, venha. Senhor, venha do alto com carga. Venha do alto com provisão. Venha do alto com fortalecimento, com capacitação. É o que ela está dizendo. Eu me apresento uma jovenzinha tão frágil, tão incapaz em si mesma de conter um encargo tão grandioso. Mas o Senhor capacita o vaso. O Senhor fortalece aquele que Ele está designando para determinada responsabilidade. Então, agora, capítulo 2, verso 13, vai aparecer de novo aí a palavra, 2,13. E subitamente apareceu, é a mesma palavra, cumpra, apareceu aqui e veio. Apareceu junto com o anjo uma multidão da milícia celestial. Veio à existência, se tornou manifestado, perceptível, visto do alto, com vida, com pressão, com encargo. Você vê que lindo, irmão? É isso que aconteceu com João. Agora, não é motivo para mim, para você, para nós clamarmos e dizermos, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Há poucos dias nós ouvimos nosso irmão dizendo aos jovens, para que você saiba o que Deus tem para você, é apenas você permitir que a vida cresça e amadureça.
e ela irá se manifestar. Mas sabe algo que você pode fazer durante esse tempo? Jovem e irmão, dobre o seu joelho e clame: Senhor, eis-me aqui. Senhor, cumpra em mim. Senhor, manifeste na minha vida. Senhor, vem com a tua palavra rema, com a tua palavra viva e poderosa, com a tua carga, vem sobre mim. Esse deve ser o meu clamor e o seu clamor. E é isso que acontece com João. Lembre-se, irmão, nos momentos cruciais, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais necessários, nosso Deus sempre vem. Nunca se esqueça. Nos momentos cruciais, nos momentos mais difíceis, nosso Deus vem. Você se lembra que ele ordenou que seus discípulos atravessassem o mar. Ele sabia e conhecia as dificuldades. Ele sabia da necessidade de atravessar. Ele sabia que o vento era contrário. Ele sabia que se levantaria uma tempestade. Mas no momento crucial, o que aconteceu? Ele veio. E ele se encontrou com eles. Então nada, não tem momento difícil, não tem dificuldade nenhuma, não tem crise nenhuma que possa deter o nosso Senhor de vir a nós, de vir ao seu povo, de manifestar-se. A situação era terrível. Deus olhando, já disse um servo de Deus, que quando Deus olhou para aqueles dias, ele olhou para todas aquelas autoridades e o homem mais importante para Deus não estava no palácio do imperador. Não estava em Jerusalém. O homem mais importante para Deus estava no deserto e era João Batista. E então o Senhor vem. Porque nada impede. Não é porque o testemunho religioso do povo de Deus estava em ruínas. Não é porque Tibério, um homem cruel, quando João vai registrar para nós que era o reinado, você vê a expressão aí, capítulo 3, verso 1, no 15º ano do reinado. Está vendo essa expressão aí, irmão? Sabe qual é a expressão no grego? Hegemonia. Hegemonia. No 15º ano da hegemonia de Tibério César. Sabe o que significa hegemonia? Domínio mundial. Domínio mundial. Na hegemonia de Tibério César, Deus se revela a um homem que se vestia de peles de camelo, com um cinto de couro, que comia gafanhotos e mel silvestre, e que estava num lugar deserto. Porque nada pode impedir a ação poderosa do nosso Deus. Mas basta que eu e você nos apresentemos como esse homem se apresentou. Do contrário, ele levantará outros servos, porque ele não ficará sem o seu testemunho. Nós temos 2000 anos de história da igreja, e esse é o registro. O Senhor sempre levantou o seu testemunho. Que Ele possa contar conosco aqui, para que sejamos esses servos. Seguindo ainda, a palavra de Deus veio a João no deserto, lugar abandonado, lugar solitário, lugar ermo e, por fim, lugar estéril. Irmão, é tão significativo cada detalhe da palavra de Deus, porque o fato de a palavra de Deus, aquilo de mais precioso, a ação de Deus para a manifestação do seu Filho, vira João, homem simples, no deserto, comunica para nós algo muito importante. É um retrato preciso da condição da época, irmão. A condição da época em todos os aspectos, no aspecto religioso, no aspecto moral, no aspecto civil. As pessoas desprezavam umas às outras. No aspecto moral,
corrupção de todo tipo. No aspecto religioso, degradação. Um testemunho que nós nem podemos chamar de testemunho. Algo totalmente inadequado. Mas aquele deserto, então, vai revelar para nós a condição da época. Mas sabe o que Isaías nos lembra? Isaías vai dizer assim para nós, no capítulo 2 de Isaías 53. E foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura alguma que nos atraísse. Que maravilhoso, irmão. Graças ao Senhor, porque Ele poderosamente se manifesta da sequidão. De onde havia apenas abandono, esterilidade, ruína, se levanta um renovo da parte de Deus. Para a salvação, para a renovação de todas as vidas que nele crescem. Graças ao Senhor. E João tem o privilégio de anunciar isso. Qual é a importância de João? Não é que os olhos se voltassem para ele. Aliás, esse é o crivo pelo qual todo ministério genuíno tem que passar. João não permitia que os olhos se voltassem para ele. Você viu que nós lemos aqui e que num dado momento eles começaram a considerar, será que esse João não é o Cristo? E o que João fez, irmão? Você imagina a tentação? O texto vai dizer para nós que multidões iam a João e achando que ele era o Cristo. E o ministério genuíno da parte de Deus passa pelo crivo, passa pelo teste dessa tentação. E o que João faz? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. O noivo da igreja está vindo. Eu não sou o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água. Mas aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, em breve irá se manifestar. É isso que João faz. Que maravilhoso. Porque João sabia que o renovo, João sabia que o broto de vida numa terra seca não era ele. Mas era o Senhor Jesus. Então ele anuncia, ele não permite nunca que os holofotes se virem para ele. Ele sempre é um holofote virado para o Senhor Jesus, para a glória do Senhor, para aquele que haveria de manifestar-se. Então, seguindo mais um pouco, esse homem tão diferente se manifesta. E embora, meu irmão, em Jerusalém, ninguém se importasse com o que estava acontecendo. Você acha que Tibério estava preocupado com a palavra de Deus vindo a um homem no deserto? Você acha que Anás e Caifás estavam preocupados com João Batista pregando arrependimento para remissão? Eles não estavam preocupados. O mundo religioso, civil, político seguia o seu curso. Ninguém se importava, mas Deus havia encontrado um caminho. Deus havia encontrado um homem impelido pela pressão divina, que então estava preparado para anunciar a manifestação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é João. Então Deus encontra este homem. E agora sim, nós estamos então no limiar da apresentação de uma oportunidade de arrependimento, irmão. O que nós temos aqui é uma tremenda oportunidade de arrependimento. E deixa eu dizer uma coisa para você. A começar, o primeiro que ouve é quem fala. Nós temos tido da parte do Senhor inúmeras oportunidades de arrependimento. Inúmeras. Arrependimento genuíno e verdadeiro não é nós renovarmos, entre aspas aqui, renovarmos apenas os votos de que agora vai dar certo, de que agora nós vamos fazer diferente, de que agora as coisas vão mudar. Não é isso, irmão.
O Senhor tem desejado uma verdadeira expressão de vida e transformação nas nossas vidas. E é a isso que Ele tem conclamado seu povo, novamente com uma palavra de arrependimento, para o mundo, mas também para a igreja. Porque o nosso Senhor Jesus está às portas. E Ele generosa, bondosamente, novamente faz um movimento em direção aos seus. Irmão, não permita que seu coração fique indiferente. Não permita que essa palavra seja mental para você. Não permita que o Senhor fale e você permaneça acomodado nas suas próprias coisas, na sua própria vida. Não permita isso pelo bem, pela salvação da sua alma. Não permita. Ore a Deus, dobre o seu joelho e peça ao Senhor para que a palavra de Deus seja rema para você. Uma palavra vivificada, não apenas uma letra. Arrependei-vos. Todo mundo sabe escrever isso. Todo mundo sabe o sentido do grego. Mudança de mente. Mudança de direção. Todos nós sabemos o que significa arrependimento. Mas arrependimento genuíno e verdadeiro é difícil de achar, irmão. É difícil de encontrar. É difícil de experimentar. Sabe por quê? Porque envolve em perda para você e para mim. Porque envolve em Deus mexer em coisas e levar à morte coisas na sua vida e na minha. Agora, se você não conhece o Senhor Jesus ainda, está aqui nessa noite, arrepende-se da vida que você tem vivido, da maneira que você tem vivido, das coisas que você tem escolhido. E você, cristão, que está aqui novamente diante do Senhor, permita que o arrependimento vá mais fundo na sua vida. E não seja apenas uma declaração verbalizada. Ah, agora eu estou arrependido. Não. Permita que o arrependimento vá mais fundo e mais fundo na sua vida. E você irá deixar de arrepender-se das coisas que você pratica, dos pecados que você cometeu. Irá compreender que o arrependimento precisa nos levar ao arrependimento daquilo que somos. Porque nós fazemos essas coisas que fazemos, cometemos os pecados que cometemos, porque somos quem somos. E então que o Senhor nos leve a um profundo arrependimento, irmão. Aquele arrependimento cristão que se processou na sua vida, no dia em que o Senhor Jesus te chamou. Ele precisa ir mais fundo, irmão. Mais fundo e mais fundo. Para que o Senhor ganhe mais terreno. Para que o caráter de Cristo seja formado em você. Para que você seja mais semelhante a Ele. Para que aquilo que é dele seja visto em você. E para que o fedor nosso pare de ser manifestado e o bom perfume dele seja manifestado. E não passem 10, 20, 30 anos e a sua esposa está dizendo para você as mesmas coisas. E você está dizendo para ela as mesmas coisas. E os problemas com os filhos só estão aumentando porque eles estão crescendo e as vidas não mudam. E o Senhor está às portas. E nós vivemos 30, 40, 50, 70, quando muito 80. E isso é cansaço e enfado. E a vida passa e nós não mudamos, irmão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que na sua misericórdia o Senhor fale exortativamente e encorajadoramente a você e a mim. Porque Ele mais uma vez abre uma porta escancarada. E sabe o que Ele diz? As minhas misericórdias se renovam para você. Eu vou começar tudo de novo com você. Eu vou começar tudo de novo com você. Porque as minhas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. E essa é a causa de vocês não serem destruídos. Que o Senhor, na sua bondade, ministre no profundo do nosso coração. Sabe por quê, irmão? De Deus não se zomba. A expressão que Paulo usa lá em Gálatas é: de Deus não se torce o nariz. Ninguém pega no nariz de Deus e torce. E parece, cada um considere isso diante do Senhor, parece que em alguns momentos nós queremos torcer o nariz de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, esse homem se levanta, verso 3,
imediatamente se levanta a percorrer. Irmão, é como aquela tempestade que se levanta e vem em direção ao povo. Esse é João. Sabe aquela chuva que lava, mas que lava mesmo? Aquela chuva poderosa, esse é João. E João se levanta e vem em direção ao povo. Primeiro ele estava no deserto. São pelo menos 10 anos de quietude, irmão. Toda palavra poderosa é fruto de quietude, de encargo da parte de Deus. No deserto ele se levanta. Você lembra de Paulo quando se levanta? 3 anos no deserto. 11 anos quieto, em Tarso e no deserto. O Senhor então levanta Paulo, aquele instrumento poderoso de conversão. Qual era a mensagem de Paulo? Arrependei-vos. Qual é a mensagem de Jesus depois de João Batista, irmão? Arrependei-vos. Que o Senhor realmente nos ajude. Então, esse João se levanta. E João estava tratando, como já disse, irmão, ele vai fazer um anúncio poderoso aqui, do reino dos céus. João está fazendo um anúncio poderoso do reino dos céus em confronto com o reino, com o império das trevas. É como se João estivesse apresentando, olha, há para vocês 2 caminhos. Vocês querem participar de algo grandioso de Deus? Arrependei-vos. Porque há 2 caminhos. Ou você irá participar do reino dos céus, ou você estará ligado ao império das trevas. Há um caminho de vida e um caminho de morte. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deseja nos influenciar a seguir o caminho da vida. Então Ele diz, olha, eu ponho diante de vocês a morte e a vida, mas sigam pela vida. Então esse é João. Ele vai dizer, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Ele se levanta com tanto poder, propondo, tratando com pecados, irmãos. Essa palavra, esse assunto tem sumido dos púlpitos. Porque nós temos passado, outro dia eu estava considerando um capítulo de um livro de um irmão, em que o título é O Sumiço do Pecado. Então ele diz que, ele cita uma frase de um homem de Deus, C.S. Lewis, e a frase desse homem de Deus é a seguinte, ele diz assim, a maior dificuldade que eu encontro naqueles que têm me ouvido é uma falta de senso de pecado. Aí eu te pergunto, por causa da falta de senso de pecado, qual é a consequência imediata, irmão? Ninguém tem necessidade de se arrepender. Arrepender do quê? Ninguém tem senso de pecado. Vai arrepender do quê? Quem precisa de graça? Não tem ninguém aqui em desgraça. Não tem ninguém aqui sendo condenado à morte. Quem precisa de graça? Quem precisa de salvação? É por isso que a mensagem do Evangelho começa com a radicalidade. Você é um vil pecador. E você precisa se arrepender da vida que você tem vivido, dos caminhos que você tem tomado, das escolhas que você tem feito, e você precisa entregar a sua vida nas mãos daquele que pode dar sentido a ela, que é Jesus Cristo, que pode governá-la, que pode guiar você por caminhos de vida, porque se você seguir seu próprio caminho, vai ter momentos que para você parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Então, João Batista se levanta para falar de pecado, irmão. Porque se ele está dizendo que tem que se arrepender, ele tem que se arrepender de quê? De pecados. Como que Deus vai perdoar quem não se arrepende, irmão? O perdão é para os arrependidos. Perdão não é algo deslocado do arrependimento, irmão. Tudo começa em Deus, prossegue em Deus, e termina com Deus, mas Deus encontra a resposta em nós. E qual é a resposta que Ele busca? Arrependei-vos. Ele apresenta um caminho de perdão. Por que tudo começa em Deus? O apóstolo Paulo nos explica em Romanos 2.
porventura ignorais que é a bondade de Deus a que te conduz ao arrependimento? Então Deus bondosamente escancara uma porta de arrependimento. É tempo de nos arrependermos. É tempo de arrependimento. E que o Senhor nos ajude nos aspectos que precisamos avançar. Então João é esse homem maravilhoso, poderoso. Quero fazer um destaque aqui para encerrarmos. Veja o versículo 3, ele vai fazer menção da pregação, do ritual da pregação de João. Vamos usar essa expressão aqui. Ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Queria dizer para você que o ritual do batismo no ministério de João era uma confissão exterior de arrependimento. Preste atenção, irmão. O João convocava aquelas pessoas a virem passar pelas águas e fazer uma confissão exterior de arrependimento. Por que nós sabemos? Esse ritual nunca promoveu remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte, não é confissão exterior de pecados. Compreende, irmão? A remissão de pecados foi realizada na pessoa bendita do Senhor Jesus. O que João fez então? O maravilhoso ministério, vamos colocar entre aspas aqui, incompleto de João, maravilhoso ministério incompleto, era preparatório. Para quê? Para que aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, para que aquele que batiza com a vida poderosa dele, dada àqueles que são alvo do benefício da sua vida bendita entregue naquela cruz, e então pelo Espírito tem comunicados no seu interior a lavagem, a nova vida, a bendita salvação provida pelo Cordeiro. E a partir daí, não somente o Espírito vivifica de dentro para fora, mas o Espírito promove aquele fogo santificador que torna a vida do pecador redimido agora santa e coerente com aquele que o salvou. Que maravilhoso, irmão. Que o Senhor nos ajude nisso, porque o batismo de arrependimento de João é apenas um ato preparatório, para que então o Espírito Santo, a verdadeira remissão de pecados realizada em Cristo, pudesse promover uma genuína, verdadeira transformação na vida do pecador. Não apenas uma confissão exterior, mas uma transformação do interior. Uma mudança, uma vida nova, dada pelo Cordeiro remidor naquela cruz. Compreende? Então agora, no tempo que nós temos, para nós irmos até o verso 7, é meu encargo aqui, eu queria destacar 4 coisas importantes. Você me tolera aí por 10 minutos. Os fundamentos da pregação de João, certo? Porque eles são muito práticos. Então são apenas 4 expressões, mas profundamente sondadoras que eu gostaria que você considerasse. A mensagem de João, então, é fundamentada na palavra e ela propõe uma mudança, uma transformação daqueles que a estão recebendo, para que eles sejam o quê? Preparadores do caminho do rei. Aí eu te faço uma pergunta, como? Como que eu e você nos tornamos preparadores como João foi? Como? Aqui nós precisamos nos lembrar de um versículo de Pedro. Em 1 Pedro, abra aí por favor, 1 Pedro, capítulo 3. Veja o que Pedro vai dizer aí. 1 Pedro, capítulo 3. Veja o verso, para fazer o contraste, o verso que quero é o 15.
Mas queria fazer um contraste, então veja desde o 13. Diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Se a sua vida for realmente transformada, se a sua vida for realmente semelhante à do João Batista, quem há de vos maltratar? Mas, ainda que venhais a sofrer injustiça, e veja se esse não é o retrato daqueles que têm vivido vidas santas, porque o mundo os odeia, é o que o Senhor Jesus vai dizer. Mas, se venhais, ainda que venhais a sofrer injustiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Irmão, essa palavra não tem uma relação íntima com João Batista. Aquele homem não tinha medo de ninguém. Ele não tinha medo de nada. Quando ele precisou dizer para Herodes Antipas, que era tão cruel quanto o pai dele, tão terrível quanto o pai dele, que foi numa viagem política para Roma, seduziu a mulher do irmão dele e trouxe para a casa dele, que inclusive, além de ser mulher do irmão dele, era prima dele também, como prima do irmão. Ele trouxe para a casa dele. João Batista não se amedrontava por nada, irmão. Quando ele teve a oportunidade de olhar no olho daquele Herodes, o que ele fez? Ele pensou bem e falou, nossa, eu acho que eu sou mais útil se eu ficar quieto. Foi isso que ele fez? Não, ele disse para Herodes, com toda a força, o que você está fazendo está errado. Você está em pecado. É isso que ele fez. Você está em pecado, isso ofende a Deus. É isso que João fez. Então, o texto de Pedro vai dizer, não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, como nós seremos preparadores do caminho do rei. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que pedir razão da vossa esperança. Então, como nós iremos ser esses preparadores de caminho do rei, irmão? O rei tem que reinar sobre a nossa vida. Se o rei não tem o seu reino, ele diz aí corações, porque tudo começa aí, né, irmão? Se ele não governa o nosso coração, vai governar os nossos bens, vai governar a nossa casa, vai governar os nossos projetos? Nunca, né? Então santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Por quê? Porque se Ele for Senhor nos vossos corações, Ele será Senhor de tudo. Será Senhor de tudo. Se não for no coração, não será Senhor de nada. Porque Ele não divide sua glória com outro. E se nós tivermos outro assentado no trono do nosso coração, Ele não será Senhor de nada. E nós não seremos preparadores do caminho do rei. Compreende? Não seremos. Nós não seremos bons atalaias. Nós não iremos anunciar nada. Pelo contrário, a mensagem nossa será outra. Será, vai demorar o reino dos céus. As pessoas vão olhar para nós e ver uma outra mensagem, que não é coerente. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude. Que misericordiosamente a palavra de Deus bondosa nos conduza ao arrependimento nessas coisas. Para que nós deixemos as trivialidades, para que nós deixemos as futilidades, para que nós deixemos os milindres, para que nós permitamos que Deus trate o nosso coração dividido, para que Deus trate os nossos pecados habituais, sabe? Aquele ciclo desgraçado de pecados que se repetem, que se tornam hábitos horríveis, intratáveis, uma cela dentro do nosso coração que Deus não tem acesso. Que Ele não pode entrar, não pode limpar, não pode mexer, porque é a nossa cela. Que o Senhor tenha misericórdia para nos tratar nisso. Amado irmão, eu tenho 4 aspectos aqui que julgo que são muito importantes. Então, vamos prosseguir na próxima quarta-feira. Eu creio que será mais útil para nós. Seguirmos então nesses... O que significa um vale
ser aterrado, ser nivelado um monte, um caminho tortuoso ser retificado. O que significa isso? Quais são os fundamentos da pregação de João? Então, senão nós seremos inadequados com a preciosidade do que está contido nessas palavras. Vamos agradecer o Senhor. Queria sugerir algumas breves e poucas orações em resposta ao Senhor para nós encerrarmos. Amém.